Dois nomes que partiram do próprio Internacional, Di Maria e Oscar. Quais as chances desses jogadores de fato jogarem no estádio Beira-Rio, seja em 2024 ou na próxima temporada? A ideia e o pensamento do departamento de futebol para receber mais uma grande estrela no elenco do Internacional. Como isso está diretamente ligado a uma saída do elenco do técnico Eduardo Cudê? Eu te conto depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo, os grandes nomes falados no Internacional para esta e quem sabe uma próxima temporada. Ángel Di Maria e Oscar. Qual a chance deles jogarem de fato no Internacional? O que existe sobre esses dois nomes? E como essas chegadas podem estar ligadas a uma grande saída no elenco ainda em 2024? A gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, eu quero falar aqui sobre esses nomes falados no Internacional nos últimos dias. O mais recente que voltou a ser falado, era um nome já especulado em 2022, do argentino de 36 anos, Ángel Di Maria. O Oscar também já foi falado. A gente sabe que o Inter conversa com o staff do jogador, conversa com o atleta de 32 anos, que tem um projeto de saída do futebol chinês, depois de 8 temporadas por lá. Ele tem contrato até o final do mês de novembro, ou seja, a partir do início de maio, daqui a um mês, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe no mundo e sair de graça depois do seu vínculo com o Shanghai Port lá na China. O Inter conversa com o staff, o Cudê já revelou isso em entrevista coletiva, que enche o saco do empresário dele, que é o mesmo do Thiago Maia, o Juliano Bertolucci, que é o mesmo empresário do zagueiro Vitão, por exemplo, e conversa também com o Oscar. A gente sabe disso, por mais que haja uma cautela quando o Inter fale que conversa com o Oscar, porque como ele ainda tem vínculo, isso pode ser configurado como assédio, por exemplo, se o Shanghai Port quiser ir na FIFA. Então, assim, tem muito cuidado nas partes dentro dessas conversas, mas que existem. Mas eu também já trouxe aqui no canal, e a gente sabe que o Oscar não tem como principal objetivo, como plano A, um retorno ao futebol brasileiro. Apesar de clubes como Inter, Flamengo e São Paulo, principalmente, tem o Corinthians também que diz que está de olho na situação do Oscar, terem interesse. O projeto inicial dele é se recolocar no mercado europeu, onde ele jogou por algumas temporadas depois que deixou o Inter lá no Chelsea, na Inglaterra, antes de ir para o futebol chinês jogar no Shanghai Port. Então, assim, possibilidade? Existe. Conversas e contatos? Existem também. E chance? Existe. Mas não é hoje a mais viável, porque não é a prioridade do Oscar neste momento. Agora, em relação ao Di Maria, e a informação que veio da Argentina ontem à noite, do Diário Olé, de que o Inter tentará trazer o Di Maria, ele tem contrato com o Benfica até o meio do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato. É uma situação contratual mais viável em relação ao Oscar hoje, o Ángel Di Maria. A gente sabe que ele tinha um projeto de voltar para o clube que ele foi revelado, o Rosário Central da Argentina. Porém, tiveram algumas ameaças aos seus familiares de narcotraficantes lá de Rosário, na Argentina, que colocam o Di Maria com um pé atrás para um retorno ao futebol argentino e principalmente para Rosário, para atuar no Rosário Central. A gente sabe que ele também vai jogar uma Copa América agora, vai ser a última competição que ele vai disputar pela seleção argentina, ele vai se aposentar da seleção argentina e ele já tem um projeto também para se aposentar na carreira aí em 1-2 temporadas, e por isso o desejo era voltar para o Rosário. Agora, o empresário do Di Maria falou ontem, inclusive pro pessoal do Revista Colorada, que não tem nada definido sobre a carreira do Di Maria até agora, quando ele sair do Benfica. Que ele vai cumprir o contrato até o meio dessa temporada, e aí vai ver o que ele vai fazer da vida, e obviamente o futebol brasileiro se apresenta como um candidato, e a gente sabe que o Inter tá de olho nesse nome, que o Inter já monitorou ele desde o final de 22, procurando valores, tempo de contrato, o que ele tá pensando pro restante da carreira. O Inter tem tudo de informação em relação ao Di Maria. Entre fazer isso e apresentar um projeto, conversar com o jogador, são coisas diferentes. O Inter se movimentou muito mais pelo Oscar do que se movimentou pelo Di Maria. Eu conversei com pessoas da direção do Inter que me garantiram isso. Olha, Lucas, a gente sabe tudo em relação ao Di Maria.
mas não tem hoje negociação nem nada do tipo. Em relação ao Oscar, existe algo muito superficial, é verdade. Muito pequeno ainda, é verdade, mas existe. Em relação ao Di Maria, nada além de uma consulta que foi feita e que o Inter tem todas as informações necessárias, como o Inter tem informações sobre vários jogadores que acaba nem negociando, nem tentando negociar. Então é algo normal. Agora, gente, o que a gente precisa entender? E eu procurei algumas pessoas hoje pela manhã, domingo de Páscoa mesmo, para entender também. O Inter, de fato, teria capacidade, dentro do que pode fazer, de trazer mais uma grande estrela durante a temporada. E sim, isso é falado, mas o Inter teria essa capacidade desde que esses jogadores, como Oscar, Di Maria ou outra grande estrela que quisesse jogar no futebol brasileiro e gostasse do projeto do Inter, reduzisse muito na sua pedida salarial. Vamos lá, a gente sabe que o Di Maria ganha um baita salário. Mais de 2 milhões e meio, mais de 3 milhões de reais, se a gente for converter para moeda por mês. O Oscar a gente sabe que também ganha, muito mais do que isso, é um dos principais salários do futebol e do esporte mundial, quando ele foi jogar no futebol chinês. Ele é o principal salário do futebol chinês e um dos principais salários do futebol e do esporte mundial. Então esses jogadores teriam que reduzir muito a sua pedida. Mas reduzindo muito, dentro dos padrões do Inter, seria ainda possível pagar. Mas, repito, teria que reduzir e muito. Muito. Oscar e Di Maria. Mas sim, o Inter não nega que poderia apresentar um projeto para ter mais um grande jogador no meio da temporada, na janela do meio do ano. O Di Maria deve cumprir o seu contrato com o Benfica até o meio do ano. O Oscar deve cumprir o seu contrato com o Xangai Port até novembro, até o final desse ano, seria algo para ano que vem. O que isso pode estar ligado, tá? A uma saída do Maurício. A gente sabe que o Maurício é a grande venda que o Inter planeja para essa temporada. O Inter tem 50% do Maurício, projeta uma venda ali entre 8 e 10 milhões de euros só pela sua parte, só pelos 50% que tem do meia de 22, 23 anos. Verdade que depois da eliminação contra o Juventude a batata esquentou ali pro Maurício no vestiário e no ambiente. Ele deve inclusive ser tirado pelo Cudê do time titular para a entrada do Borré para a estreia da Sul-Americana contra o Belgrano na próxima terça, mas é o grande ativo do Internacional no elenco, é a grande venda que o Inter projeta. Então é tu liberar e fazer uma grande venda para quem sabe trazer uma super estrela para time titular, já que o Maurício hoje é ainda titular do Inter, por mais que ele deve ser sacado da equipe para o jogo contra o Belgrano. Tudo isso está muito ligado, mas o Inter sim sabe da situação desses atletas, sabe o que pode fazer, o que teria que fazer. Mas assim, me foi garantido, pelo Oscar, conversas com o empresário e com o jogador. Di Maria, o Inter sabe a situação dele, mas não tem negociação em andamento e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço, até a próxima e uma boa Páscoa para todo mundo.